Mas essas sociedades, elas fizeram o que nós chamamos de manejo da memória pública. Elas souberam trazer a público essas informações, construir consensos sobre elas, de tal sorte em que não pode mais ninguém no Chile chegar e dizer, olha, não houve, né, não houve ditadura no Chile, não houve morte, como se faz no Brasil, como se fez no Brasil durante muito tempo, inclusive Jair Bolsonaro é fruto desse processo de negacionismo histórico. Então, de alguma maneira, o Chile avança nisso. Isso resolve os problemas políticos de uma sociedade? Não, não resolve. Veja que o Chile fez um enorme processo de memória, embora isso não tenha chegado muito dentro da parte legal, porque a Constituição que foi deixada pelo Pinochet foi uma Constituição que protegia demais os militares que fizeram aquele golpe, mas o processo de construção da memória, o processo de construção dos consensos e de busca de um futuro diferente daquela monstruosidade foi feito de forma muito bonita no Chile, e a gente está vendo o resultado disso muito bem aí colocado, né? Eu sinto falta disso, Thalita, no Brasil. Sinto falta de um engajamento do governo, e do governo mesmo, porque as universidades, os historiadores, os pesquisadores seguem produzindo sobre essas coisas no Brasil, mas sinto falta de que no Brasil a gente venha a fazer isso sobre 64. E sabe o que mais me preocupa? É que nós não fizemos direito sobre 64 a 85 e isso meio que ficou para trás. E parece que não estamos nem nos importando com o que aconteceu durante a Covid. Cadê o nosso memorial da Covid, Thalita? Cadê a voz das pessoas, 700 mil brasileiros que morreram naquele momento, né? E com certeza pelo menos metade desse número não precisava ter morrido. Então nós temos muito o que caminhar ainda no que tange a essas questões de memória pública. A primeira coisa que nós temos que entender é isso: nós não governamos só para o presente, nós governamos para o passado, para o presente e para o futuro. Perfeito, Fernando. Acho que a gente precisa trazer isso à memória, trazer esse nosso histórico à memória, discutir sobre isso. O ano que vem, inclusive, é data redonda, né? 64, a gente vai... 60 anos do golpe aqui no Brasil. Vamos ver o que a gente vai ter em relação a manifestações, a chamamento à memória, né? Porque é disso que se trata, esse chamamento à memória para se lembrar o que foi esse período. Fernando, ainda no cenário internacional, eu queria conversar com você sobre G20. Qual o seu balanço sobre o final da cúpula do G20, o Brasil assumindo agora a presidência? Há algumas discordâncias, né, em relação à discussão. Não se chegou a um... O som sumiu de novo, Thalita. Sério mesmo? Puxa vida. Agora voltou. Ele dá uma queda. Alguma coisa no meu cabo. Depois eu tento reiniciar ele. Mas é isso, há discordâncias, né, em relação à guerra na Ucrânia, em relação aos membros participantes do G20, mas é isso, eu queria te ouvir sobre um balanço do que foi o G20, a importância, o peso do G20 neste momento, e Brasil assumindo a presidência, e essa fala do Lula sobre Vladimir Putin também, né? Então eu queria te ouvir sobre tudo isso. Primeiro, essa questão do G20 é um enorme desafio para o presidente Lula, tá? Mas um enorme desafio mesmo. Eu quero que as pessoas foquem na Índia, tá? A Índia é a grande confusão dos nossos tempos. Quando houve ali a manifestação sobre o BRICS, parecia uma Índia bastante aliada ao restante dos países, Brasil, Rússia, China, né? Uma Índia que fazia parte do BRICS de forma integral, uma Índia que estava ali disposta a servir como base para a construção de uma nova ordem internacional. No G20 nós vimos uma Índia completamente diferente. No G20 nós estamos vendo uma Índia que, de alguma maneira, assinou uma série de tratados de cooperação com os Estados Unidos, alguns deles em área tecnológica e na área de defesa também. Uma Índia que começa a criar cada vez mais percepções a respeito da sua rivalidade com relação à China, e aí nos lembra muito a forma como os Estados Unidos utilizaram a própria China na Guerra Fria contra a União Soviética, quer dizer, exacerbando as rivalidades para fazer com que a China se tornasse cada vez mais distante da União Soviética. Me parece que há um processo semelhante em termos políticos, de novo aqui, mas agora com relação à Índia. A Índia é governada pelo Modi, que é um ultradireitista, que pretende reorganizar a Índia em bases naquela sociedade de castas, onde os membros pelo nascimento vão se colocar. A Índia vem crescendo
demais na sua projeção de economia digital, portanto é uma das potências nessa área que o Brasil não tem basicamente qualquer coisa nesse sentido. Então, a grande diferença nesses 15 dias que transcorreram entre o BRICS, o anúncio fatal dos BRICS e o G20 é a postura da Índia. E nisso, o presidente Lula, quando assume efetivamente a presidência do G20, ele vai ter que decidir como levar esse G20 no próximo ano, né? De que forma ele vai usar isso? Ele vai usar o G20 como um palco para minorar ânimos e fazer com que as grandes ordens internacionais sejam reformadas e não necessariamente estilhaçadas e reconstruídas, ou ele vai utilizar o G20 como um espaço de denúncia das grandes cisões internacionais, procurando aumentar as disputas internas que estão ali colocadas. Eu penso que o presidente Lula, pela sua própria história, deve baixar os ânimos, deve tentar transformar o G20 num grande fórum, nesse momento de discussão das questões ecológicas, especificamente das transformações climáticas e do desenvolvimento na região sul, principalmente no sul global. Agora, se ele vai conseguir ir adiante nisso, eu tenho minhas dúvidas, porque a Associação Estados Unidos e Índia é uma associação muito poderosa, que leva em conta uma possibilidade de diminuição de importância do BRICS e pode recolocar um pouco de equilíbrio nessa ordem internacional. Como é que o Brasil vai se postar nesse processo? Porque eu acho que a partir de agora, Thalita, vai ser muito difícil você dizer que vai continuar sendo amiguinho de todo mundo. A política vai se acirrando e as contradições começam a aparecer. Por último, a fala do presidente Lula sobre Putin foi uma fala desastrada, né? O Brasil faz parte do TPI, o Tribunal Penal Internacional é um avanço civilizatório que foi construído no século XX. Ele não, Estados Unidos, Israel, a própria Rússia não fazem parte por questões políticas muito diretas. Os Estados Unidos, porque efetivamente seus militares operavam em todos os lugares do mundo sem nenhum tipo de controle, e se os norte-americanos assinassem o TPI, eles estariam dando condição para que uma outra instituição julgasse os seus militares, eles nunca aceitaram isso, mas o Brasil, como partícipe de uma ordem civilizatória que surge no final do século XX, não pode virar as costas para o TPI, não pode dizer que ele é um tribunal de bagrinhos, né? Isso o presidente, eu acho que ali no improviso, na hora de se colocar, ele quis dizer, olha, por que o TPI, né, na realidade, não abrange as grandes potências? Porque o presidente cresceu muito, sabe, Thalita? O presidente hoje tem o tamanho dos grandes líderes internacionais na história, mas o Brasil ainda não tem esse tamanho em termos de geopolítica internacional. Então o presidente está querendo que a gente assuma um espaço que talvez nós não tenhamos ainda condições políticas internacionais de assumir. Nós estamos sim submetidos ao TPI, e se o Vladimir Putin resolver vir para cá, isso vai nos causar um enorme embaraço geopolítico, que nem o presidente vai poder tirar ele de lá, como evidentemente ele tentou dizer. Não, eu asseguro que ele não vai ser preso. O presidente Lula, a gente não consegue assegurar nem se os presidentes no Brasil vão ser presos, imagina os presidentes de outros países. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso.